76. Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplendes de luz, é mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e glorificamos o teu nome, reconhecemos a tua santidade e, Senhor, nos reunimos para adorar o teu santo nome. Senhor, nós queremos contemplar a tua face na beleza da tua santidade. Senhor Jesus, que o Senhor encha a terra com a tua glória, como, Senhor, a tua glória cobre os céus. Senhor, se manifesta poderosamente essa noite no nosso meio. Senhor, preenche cada coração. Senhor, vai além, ó Deus, das nossas vidas, ó Deus, e toca nossos familiares, vizinhos, amigos. Senhor, nos usa como flecha, Senhor, que acerta o alvo para a glória do teu nome. Que o teu nome seja conhecido na terra, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, porque só tu és digno, Senhor. Muito obrigado por nos poder nos reunir essa noite no teu nome, Deus. Nós oramos em fé e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Se você pode, nada te impede, fique de pé em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Quem é esse o Rei da Glória que me abraça com amor? Com falar suave, surpreende o meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse o Rei da Glória? Ele é tudo para mim. Quem é esse o Rei de anjos, o príncipe da paz? Revela os seus mistérios do alto para mim. Espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse o Rei da Glória, Filho do Deus Criador? Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser.
Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse o Rei da glória? Ele é tudo para mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Oh, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse o Rei da glória? Ele é tudo para mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Quem é que anda sobre o mar, que acalma o temporal, que alimenta a multidão, cura todo mal, cura todo mal. Tu que és eterno Criador, tu glorioso, santo e Rei de amor. Quem é maior que os
os medos meus, e em tudo satisfaz. Que no deserto faz chover, que no deserto faz chover. Príncipe da paz, tu que reinas no meu és. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Seja louvado, Deus. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor, obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então esse jeito de ser tão altivo, quero me parecer contigo. Seria tão bom, quero me parecer contigo.
Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor, obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. 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 Seria tão bom. Ó Deus, que hoje, Senhor, nós possamos sair daqui mais parecidos contigo, Deus. Nós estamos nesse lugar, Senhor, nessa terra de passagem, Deus, objetivando isso, Senhor, que através do Teu poder transformador, da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor, nossos corações sejam transformados de tal maneira que, apesar das nossas falhas, Senhor, o mundo veja Jesus em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar em nome do Senhor. Boa noite, igreja, mais uma vez, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Eu quero conversar para vocês que é muito emocionante poder estar de volta e rever vocês. A gente tem que segurar, né? Mas glória a Deus por isso, né? Glória a Jesus porque nós estamos aqui, glória a Jesus porque nós podemos adorá-lo novamente juntos, como ovelhas do seu rebanho. Queridos, nós vamos continuar essa noite estudando a Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, dando sequência ao capítulo 18. Você pode deixar aberto lá. Antes de nós iniciarmos o estudo da Palavra, eu gostaria de falar alguns anúncios especiais com vocês. Então, os nossos cultos, eles são agora presenciais, né? Nós vamos continuar transmitindo eles ao vivo, na medida do possível, em que nós vamos nos acertando aí.
Mas você pode fazer as inscrições através do grupo membros do Facebook, tá bom? Para a gente poder controlar o número de pessoas, que ainda é restrito. Às terças-feiras nós temos a reunião de oração, toda 8 horas, das 8 às 9, é um momento muito especial que a gente ora uns pelos outros, ora pela igreja, ora pelas necessidades, e é algo muito bom. Então eu convido você pode fazer isso do conforto do seu lar, tá? Essa oração é online, toda terça às 8. E na quinta-feira, comunhão online, na quinta-feira às 8 horas também. Então eu lembro a todos vocês que esse tempo de comunhão é maravilhoso porque a gente rumina a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações no domingo. Então nós encorajamos, nós compartilhamos daquilo que o Senhor nos deu, nos falou, tocou com outros irmãos, e é sempre maravilhoso, é um momento sempre enriquecedor. E aos sábados às 6h30, das 6h30 continua o Clube de Leitura das Mulheres. As nossas contribuições, elas continuam através de transferência e depósito bancário, agência 0537 e conta corrente 120-124-7, Banco Bradesco. E as cestas básicas, nós continuamos auxiliando algumas famílias da igreja e do México 70, da igrejinha. E você pode trazer agora, ou você fala com o Walter, Walter? E pais, o Ministério Infantil, nós louvamos a Deus pelos tios que continuam fazendo o trabalho deles, ensinando, gravando as aulinhas para os nossos filhos. Então, a palavra de Deus, ela é oferecida todas as semanas, toda semana para os seus filhos. Por favor, acompanhe. Os links são disponibilizados tanto no WhatsApp como no Facebook, e os vídeos são gravados, passados no YouTube. Você pode ensinar seus filhos, é uma bênção. Não deixa os pequeninos longe da palavra de Deus, tá bom? Isso é um encorajamento para você, mas é claro que você está ciente que é seu papel alimentar seus filhos com a palavra de Deus diariamente. Amém? Bom, vamos lá então. Abram comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. O versículo-chave é Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo de Lucas, capítulo 18, nós iniciamos o capítulo e nós falamos sobre a perseverança da oração. Jesus nos ensinou sobre a perseverar na oração através da parábola da viúva persistente, E a orar sempre e nunca desanimar. E essa noite, Jesus ele vai nos contar outra parábola, e dessa vez ele vai nos ensinar sobre humildade e fé. Nós vamos estudar Lucas 18, de 9 a 17, e Jesus ele vai falar a parábola do fariseu e do publicano, que ela é bastante conhecida, e ele vai finalizar a sua lição espiritual, que ele vai dar através da parábola, comparando ou ilustrando com o exemplo das crianças. Tá bom? Então, Lucas 18, de 9 a 17. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas.
Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra essa noite. Fala aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar conosco, ministrar as nossas vidas, nos corrigir, Senhor, nos ensinar. Senhor, tenha liberdade, Deus, de nos aproximar de Ti, fazer de nós, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor. Eu oro, Deus, que todo dom, ó Pai, seja liberado, Senhor, enquanto nós falamos, proclamamos a Tua palavra, Senhor. Eu oro que o Senhor nos dê a graça, Deus, do dom de ensino, de encorajamento, de profecia, de cura, Senhor, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Senhor, que todos saiam daqui edificados, Senhor. Nós oramos em fé e nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. A mensagem dessa noite, o tema da mensagem é: o humilhado será exaltado. O humilhado será exaltado. Antes de nós iniciarmos o versículo 9 diretamente, eu quero lembrá-los que em todo o ministério público de Jesus, nesses 3 anos e meio que Ele ministrou na terra, Ele sempre usava a oportunidade e as oportunidades que Ele tinha para repreender o orgulho dos fariseus, né? A hipocrisia dos fariseus, essa atitude altiva deles de se sentirem melhores do que os outros, e ele corrigia isso. E a gente tem um nome, né, que a gente chama para esse tipo de coisa. Eles tinham um senso de justiça próprio. Isso significa que eles achavam que tudo que eles faziam, por causa que eles faziam o que eles faziam, eles se sentiam dignos de serem aceitos por Deus. Eles se sentiam dignos de serem abençoados por Deus, por causa daquilo que eles faziam. E esse senso de justiça próprio, é sobre isso que Jesus ele vai falar nessa parábola, nessa passagem de hoje à noite. Na verdade, Jesus ele vai repreender isso. Ele vai nos dizer que isso não é uma atitude boa. Isso não é uma atitude correta que nós devemos alimentar no nosso coração. Jesus ele vai nos dizer também que nós devemos entender que todos nós, né, que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Porque, na verdade, nós nos comparamos com as outras pessoas, né? Nós comparamos aquilo que nós fazemos de bom, né? De perfeito, de correto, com as pessoas, e nós estamos fazendo do modo errado, porque não são as pessoas que são o padrão para nos compararmos. O padrão é Jesus. Se nós tivermos que nos comparar com alguém sobre o que é justo, sobre o que realmente é correto, sobre o que é perfeito, sobre o que realmente agrada a Deus, sabe com quem nós devemos nos comparar, irmãos? Vocês sabem, Jesus, não é? Se nós tivermos que nos comparar com alguém, que seja com Jesus, porque se nós nos compararmos com Jesus, nosso coração vai estar sempre humilde. Se nós nos compararmos com Jesus, nós sempre vamos estar nessa atitude que Jesus vai nos ensinar essa noite, correta, de estar diante de um Deus que é santo, que é poderoso, mas ao mesmo tempo é compassivo, é perdoador, é longânimo, é cheio de graça para conosco. Mas a única forma de nós vermos Deus e contemplarmos Deus dessa maneira é realmente chegar a Jesus da maneira correta, não com coração altivo, mas com coração humilde. Então, eu quero que você preste muita atenção no que o Senhor vai nos dizer essa noite. Todos nós somos falidos diante desse Deus tão rico.
todos nós somos devedores diante de Deus. Então, mais uma coisa antes da gente começar. Não importa se você se sente tão justo e tão correto, ou mais justo ou mais correto do que as pessoas que estão ao seu lado, ou do que as pessoas que estão lá fora. Não importa diante de Deus, porque tanto aquele que está no alto de uma montanha, como no mais profundo vale, são incapazes de alcançar as estrelas. Vocês concordam? Ambos são incapazes de alcançar as estrelas. Então não importa se você tem um padrão espiritual muito elevado, muito alto. Diante de Deus e da perfeição de Deus, você é tão falido e tão necessitado e tão pecador quanto aquele que está longe do seu padrão de santidade, de moralidade, de perfeição. Muito bem? Agora a gente pode começar. Lucas 18, versículo 9. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Uma parábola, irmãos, é uma história fictícia, uma história que não é real, mas que Jesus usava com elementos do dia a dia, do cotidiano das pessoas da sua época, para ajudá-las a entender um princípio espiritual, uma lição espiritual. Então Jesus ele tem uma lição espiritual para nós, para nos ensinar essa noite, e ele vai usar uma ilustração, uma parábola, uma história, para que a gente realmente entenda esse princípio que é tão importante para a nossa fé. E aí diz que ele contou isso a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Você concorda comigo que é praticamente impossível separar uma coisa da outra? É praticamente impossível separar uma pessoa que confia em sua própria justiça daquela que despreza o outro. Por que é impossível separar? Porque essas duas coisas estão ligadas. Geralmente a pessoa que confia na sua própria justiça, ela olha para os outros com desdém, ela despreza os outros. Então, isso se trata do mesmo grupo de pessoas, né? Então, tanto o que confia em sua própria justiça, como o que despreza o outro, é a mesma pessoa. Se você tem um senso de justiça própria alto, você fatalmente olha com as pessoas, se comparando com elas, você fatalmente vai olhar para as pessoas olhando o que você faz melhor do que elas, porque você se sabe que está em dívida com Deus e vai tentar compensar isso se comparando com alguém que você considera pior do que você. Isso é nojento, isso é muito nojento, né? E é isso que Jesus está repreendendo aqui, tá bom? Vamos lá. 2 homens vão orar, um vai ser ouvido, o outro não. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. Então Jesus, nessa história que ele nos conta, ele começa falando de 2 homens que eles vão ao templo orar. Eles vão orar, eles vão falar com Deus. Interessante que Jesus tinha acabado de falar sobre a importância de perseverar na oração. E aqui está esses 2 homens indo ao templo para orar. E um deles era fariseu, isso quer dizer que ele era um homem religioso, e na verdade essa seita dos fariseus era a seita mais conceituada da sua época, era a seita que guardava esse status de ortodoxos, de fazer as coisas que realmente são corretas, seriam os mais justos de todos os judeus. Esses fariseus se consideravam os mais justos, aqueles que realmente obedeciam a palavra à risca, sabe? Era assim que eles eram conceituados, os fariseus. E do outro lado tem o publicano, um cobrador de impostos, que era considerado um traidor da nação para os judeus, porque era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando taxas do seu próprio povo. E todas as pessoas olhavam para o publicano com o nariz torto, porque elas desprezavam ele pela profissão, pela atitude, e porque eles viviam tirando das pessoas, né, extorquindo as pessoas, e eles não tinham uma boa fama. Os publicanos, os cobradores de impostos, não tinham uma boa reputação. Então nós temos um fariseu, altamente, né, conceituado naquela sociedade, e um publicano, né,
o pior dos piores, né? E esses dois homens vão orar. Olha só que contraste, olha só o que vai acontecer. E eu quero que vocês prestem atenção na oração deles, tá? E presta muita atenção quantas vezes esse fariseu, ele vai falar eu na oração dele, tá? Quando você observa se na oração dele, ele vai falar com Deus ou ele vai simplesmente dar um recado para aqueles que estão ouvindo, né? Você vai reparar se ele realmente quebranta o coração dele diante de Deus ou ele se vangloria das coisas que ele faz. Presta muita atenção nesses pontos na oração desse homem. E uma das coisas muito importantes quando a gente fala de orar, irmãos, nós oramos falando com Deus. Nós falamos dobrando o nosso coração diante da grandeza, da majestade, da santidade de Deus. Nós nos humilhamos diante de Deus porque Ele é grande. Então, diferente do modo que esse fariseu vai fazer, nós não vamos a Deus para dizer o quanto nós somos grandes, o quanto nós somos maravilhosos, o quanto nós fazemos coisas boas. Não é dessa forma que nós vamos a Deus, tá bom? Então, por quê? Porque se nós vamos dessa forma, nós não estamos trazendo glória para Deus, mas para nós mesmos. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando nós vamos a Deus dessa forma, nós estamos preocupados com a nossa agenda, com os nossos planos, com a nossa vontade, e não com a vontade de Deus, e não com o que Deus tem para as nossas vidas. Então, vamos lá, versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Você repara que na oração do fariseu, ele está tão contente consigo mesmo, ele está tão satisfeito, né, com ele, com o que ele faz, né, que ele não consegue evitar, inevitavelmente, ele se compara com os outros. Ele se compara com os outros homens, inclusive com o publicano que estava lá orando. Ele diz: eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como este publicano. Então ele trouxe vários elogios a si mesmo diante de Deus. Ele não exalta Deus, mas ele exalta a si mesmo. Então isso mostra o quanto esse fariseu estava iludido ou enganado, né, por essa justiça própria, por esse senso de que ele realmente era bom, esse engano de que ele realmente era merecedor, né, de tudo que é bom por causa das coisas que ele fazia. Não é perigoso, irmãos, quando a gente pensa que Deus, Ele é obrigado a nos abençoar porque nós fazemos tantas coisas boas, tantas coisas legais, que nós aprovamos. Isso é muito perigoso, isso é muito errado. Isso, na verdade, agride a Deus. Porque Jesus, Ele foi para uma cruz morrer pelos nossos pecados, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos estavam separados de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, com base naquilo que nós podemos fazer ou do que nós não somos, né, nós estamos validando que a aprovação de Deus depende de nós, depende daquilo que nós somos capazes de fazer, e isso exclui automaticamente a graça de Deus, que é o favor não merecido. Então Jesus, ele vai ensinar para nós aqui, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus, ele só pode ser através da fé, por meio da graça. Ele não tem como ser de outra forma, e a gente vai entender melhor isso. Então, na sua chamada oração, né, assim, vamos dizer assim, esse fariseu, ele
ele elogia a si mesmo e se compara com os outros homens. E é claro que não é difícil você se comparar com as pessoas, porque você vai procurar sempre alguém que é pior do que você, né? Você nunca vai se comparar com alguém que você acha que é melhor, para você se sentir melhor. Um estudioso bíblico chamado Adam Clarke, ele disse o seguinte: um antigo rabino chamado Simeão, filho de João, foi um exemplo desse tipo de orgulho farisaico. Ele disse o seguinte: se houvesse apenas 30 pessoas justas no mundo, eu e meu filho seríamos 2 delas. Mas se houvesse apenas 20, eu e meu filho seríamos 2 delas. Se houvesse apenas 10, eu e meu filho seríamos 2 delas, estaríamos dentro das 10. E se houvesse apenas 5, eu e meu filho seríamos 2 dos 5. E se houvesse apenas 2 pessoas justas, eu e meu filho seríamos essas 2 pessoas justas. Mas se houvesse apenas uma, eu seria esse. Esse homem estava cego, ele estava consumido por si mesmo, pela sua justiça própria. E isso é real, a pessoa realmente acreditava. Esse fariseu que Jesus falou, ele orava no íntimo, ele estava convicto que não existia alguém melhor que ele. Ele realmente era muito bom. Era uma pessoa muito justa. E ele estava cego. Ele não se via como devedor diante de Deus. Ele não enxergava o seu próprio pecado diante de um Deus tão santo. Estava completamente cego. O outro comentarista, estudioso bíblico, disse: eu não sou como este publicano. Em relação à frase do fariseu, ele diz: não, você não é igual a ele, porque você é pior, porque você pensa ser melhor que ele. E verdadeiramente, irmãos, sempre que nós nos comparamos com outra pessoa, sempre que nós julgamos alguém como pior do que nós estamos afirmando para nós mesmos que nós somos pior do que aquela pessoa que nós estamos julgando. Por quê? Porque nós estamos julgando essa pessoa. E nós não somos Deus para julgar ninguém. Deus, ele olha o coração. As pessoas olham a aparência, mas Deus, ele olha o coração. Ele é o único que realmente pode julgar alguém. Versículo 12. Então esse fariseu continua a sua oração. Ele diz aqui no versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele traz 2 rituais ou 2 práticas religiosas muito fortes, muito altamente conceituadas na sua época. Deus, no Antigo Testamento, ele ordenou ao povo jejuar apenas um dia no ano, o dia da expiação. Esse fariseu, ele fala que jejua 2 vezes por semana. Veja como ele vai além até daquilo que a palavra de Deus diz, para ele se sentir tão justo. Ele quer ser mais justo do que o próprio Deus. E aí ele fala que ele jejua 2 vezes por semana, provavelmente na quinta-feira e na segunda-feira, porque era o dia que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas, os 10 mandamentos, e voltou na segunda-feira. E ele diz aqui que ele dá o dízimo de tudo quanto ganha, né? O dízimo não só do salário dele, mas de tudo quanto ganha. E você sabe, Jesus já contou para nós nos evangelhos que esses fariseus, eles costumavam dar o dízimo até das plantinhas que tinham no jardim da casa deles. Eles iam lá, pegava a arruda, pegava a hortelã e contava 10% de cada folhinha que ele tinha, porque ele queria ser um homem justo. E você percebe que todo esse esforço dessa justiça própria não era para agradar a Deus, era para agradar a si mesmo, era para agradar ele mesmo, para ele se sentir melhor do que os outros. Se você é estudioso bíblico, em Levítico 16, versículo 29, você vai ler o dia da expiação e a ordenança de Deus para esse jejum, uma vez no ano. Bom, esse fariseu, ele se achava muito bom mesmo.
E dois comentaristas bíblicos, eles falaram o seguinte, vou ler primeiro o que Barclay disse. Ele fala que aqueles que queriam ganhar um mérito especial, jejuavam também às segundas e quintas-feiras. Note-se que estes eram os dias de mercado, em que Jerusalém estava cheia de pessoas de todo o país. Aqueles que jejuavam branqueavam os rostos e apareciam com roupas desgrenhadas, e naqueles dias davam à sua piedade o maior público possível. Que loucura! Esses homens, esses fariseus, tão cheios de sua própria justiça, eles jejuavam 2 vezes na semana, mas no dia que Jerusalém estava cheia de gente, estava bombando de gente, no dia que todo mundo estava no mercado, e aí eles pintavam o rosto de branco para que todo mundo soubesse, olha, quão santos são esses homens. Eles estão aqui jejuando diante de Deus enquanto nós estamos fazendo feira, enquanto nós estamos comendo, enquanto nós estamos preocupados com as coisas do dia a dia. Veja como era fácil para eles se sentirem melhores do que os outros. E o pior disso, que eles realmente tinham nesses dias o maior público que a piedade deles poderia receber. Então não era nada para Deus, Essa justiça própria, irmãos, é carnal, ela não é espiritual. Ela tem a aparência de espiritual, mas na verdade ela é totalmente carnal, de forma que Deus tem nojo. O outro comentarista, Morris, ele fala o seguinte: o que o fariseu disse sobre si mesmo era verdade. O seu problema não era que ele não estivesse suficientemente adiantado ao longo da estrada, mas que ele estava completamente na estrada errada. Então isso serve para todos os religiosos de plantão, irmãos. Toda essa justiça própria, toda essa coisa de fazer aquilo que aparentemente é bom, para que todo mundo veja, é perigoso demais, porque te ilude de que você está fazendo a coisa certa no caminho certo, mas a verdade é que você está fazendo a coisa certa na estrada errada, e aí não importa quanto você faz, não importa o quanto você se acha, porque nada disso está agradando a Deus. A estrada certa é a estrada da graça de Deus. Qualquer estrada fora dessa não leva a Deus, mas leva para longe de Deus. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, lhe dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, o oposto daquele fariseu religioso, orgulhoso, e cheio de justiça própria, esse publicano, esse pecador mesmo. Ele não tinha coragem de olhar para o céu, porque ele tinha consciência do seu pecado, ele tinha consciência da gravidade do seu pecado, ele tinha consciência de quão mal ele estava. E ele, então, tudo que ele fazia era bater no peito e dizer, e clamar: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Veja que ele, ao contrário do outro, que só se elogiava, ele confessa que é pecador. E confessar o pecado, confessar que nós somos pecadores, é muito importante diante de Deus. É como se a gente realmente se preparasse para receber da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Se nós não formos honestos, conosco, é como se nós tivéssemos uma ferida e nós cobríssemos essa ferida. Deus quer curar a ferida, mas a gente está cobrindo ela, porque nós não estamos sendo reais, nós não estamos sendo honestos diante de Deus. Se nós temos pecado contra o Senhor, nós temos que abrir o nosso coração e confessar diante de Deus. Nós temos que ser capazes de pedir a ajuda de Deus, porque Ele sempre está pronto para nos ajudar. Ele sempre está pronto para derramar misericórdia e compaixão sobre as nossas vidas. Então, glória a Deus que esse pecador, ele fez o que é correto. Ele pediu a ajuda de Deus, ele pediu misericórdia de Deus.
E é interessante que diz que ele batia no peito, né? E a conjugação do verbo é como se ele repetisse isso continuamente. Então, enquanto ele orava, ele ficava batendo no peito dele, como se ele quisesse, era a única forma dele poder dizer: transforma meu coração, muda meu coração, Senhor. Faz alguma coisa dentro de mim, opera alguma coisa do teu sobrenatural no meu coração, que é tão corrupto, que é tão perverso, que é tão maldoso. E ele foi honesto diante de Deus. A gente pode imaginar o fariseu orando bem eloquente, em pé, né, com palavras rebuscadas e cheio daqueles elogios todos, e esse publicano, né, clamando, batendo no peito, humildemente. Um contraste, uma diferença total. E o mais interessante é que o fariseu, ele se compara com os outros, enquanto o publicano, ele confessa o que é. E essa é a verdadeira humildade, irmãos. A verdadeira humildade é você simplesmente ser o que é ver o que realmente o que não é humildade é você se colocar acima ou abaixo do que você é. O fariseu, ele estava não estava sendo humilde porque ele estava se comparando com os outros. Ele pensava dele mesmo algo maior do que realmente ele era. Ele era um devedor, pecador, mas ele se via como alguém grande, né? Totalmente, perdeu a bênção de Deus, perdeu totalmente, por causa do orgulho dele, ele perdeu. Esse daqui, ao contrário, ele não se compara com ninguém, ele está sendo honesto, ele está confessando porque ele entende o que ele é pecador. Então, esse está sendo realmente humilde, porque ele está falando o que realmente é. Ele se considera o que realmente ele é, um pecador necessitado da graça de Deus. E o mais interessante nesse estudo é isso, irmão. A palavra que esse homem publicano, ele usa para pedir a misericórdia de Deus, é uma palavra que é usada em Hebreus 2, versículo 17, como propiciação, mas a tradução dela aqui é como sacrifício expiatório. Lembra que eu falei para vocês que o jejum que Deus ordenou era uma vez no ano? No dia da expiação. E o que era essa expiação? Expiação era quando o pecado era transferido, né? No caso de Israel, eles pegavam um boi e transferiam um pecado para esse boi e soltavam esse boi. O bode tem a história do bode expiatório, né? Então eles usavam um animal como uma expiação para transferir a culpa. Jesus, ele foi para nós esse sacrifício expiatório. Por quê? Porque, embora eu e você sejamos pecadores, merecedores do inferno, Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele transferiu na cruz para ele toda a culpa, toda a vergonha, todos os nossos pecados e pagou por esses pecados na cruz. Então ele é a nossa expiação. Jesus, ele se tornou a nossa expiação porque ele transferiu tudo para ele mesmo. É como se você estivesse num tribunal diante do juiz, né, e você tem o acusador, né, com todas as acusações que comprovam que você errou e é digno de ser punido de morte, mas Jesus é aquele advogado que ele não só defende você, mas como ele assume para si todas as acusações contra você, e ele paga por essas acusações. Isso te torna livre, porque não existe mais acusação contra você, e a justiça foi feita porque ele morreu no seu lugar. Então, Jesus é a nossa expiação. Quando esse homem, ele clama por misericórdia, irmãos, ele está confiando na expiação divina. Ele está confiando que Jesus Cristo, ele transferiu para si, naquela cruz, o pecado e a culpa de todo que nele confia.
Então observa que esse clamor por misericórdia não é com base em nada, senão no sacrifício do Cristo ressurreto. Por causa desse sacrifício, ele pode pedir misericórdia e pode receber misericórdia. Irmãos, você que está me ouvindo, você pode clamar a Deus por misericórdia, com base no sacrifício de Cristo, porque verdadeiramente, pela fé naquela cruz, ele transferiu para si toda a culpa e todo o pecado e toda a condenação sobre a tua vida e transferiu para você a justiça dele, a perfeição dele. E com base nesse sacrifício você pode clamar por misericórdia e, melhor, ter fé que você vai receber misericórdia da parte de Deus. Por quê? Porque Jesus ele já pagou pelos seus pecados e ressuscitou da morte. O sacrifício foi aceito pelo Pai. Já foi aceito pelo Pai. Então você pode clamar por misericórdia. E veja que maravilhoso, ele clama misericórdia não porque ele é bom, porque ele é melhor que o fariseu, ele é melhor que o vizinho dele, ou ele está pedindo perdão porque é um homem de oração, porque foi no templo. Não, ele está pedindo misericórdia simplesmente porque ele confia que Cristo é a expiação dele. Transferiu para si toda a sua culpa. Eu quero ler Hebreus 2,17, que a ideia da expiação é a mesma ideia da propiciação. Diz assim, Hebreus 2,17, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Falando de Jesus, o nosso Senhor, ele é esse sacerdote cheio de misericórdia, que fez a propiciação pelos pecados de todo o povo, de todos que creem. Jesus é a nossa propiciação. Isso, a propiciação, ou propiciatório, onde o sacrifício era feito, tinha uma tampa que cobria. Então, com o seu próprio sangue, ele cobriu nossos pecados. Com o seu próprio sangue, ele apagou os nossos pecados uma vez por todas, irmãos. O Senhor Jesus é a nossa propiciação. Ele fez propiciação pelos nossos pecados através do seu sacrifício naquela cruz. O sangue de Jesus Cristo, ele apagou os pecados de todos os que nele creem. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. No versículo 14, nós lemos o seguinte: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus ele conclui essa parábola com esse versículo 14, dizendo que entre o fariseu e o publicano, qual dos dois voltou para casa justificado? Publicano e não fariseu. Não foi o religioso, não foi aquele que era altamente conceituado na sociedade, não era aquele que tinha aparência de homem mais santo e mais espiritual, foi o outro. Como isso? Por que isso? Como se explica isso? Porque esse foi o homem que confiou no sacrifício de Jesus Cristo. E você percebe que Jesus está ensinando essa lição para nós, porque ele usa aqui no versículo 14 a palavra justificado. Sabe o que é ser justificado? Ser declarado justo por Deus. Deus, como juiz, ele bate o martelo e fala: você é justo. A gente não tem ideia do que é ser justo. Biblicamente falando, isso tem ideia de perfeição. Isso significa, quando a gente lê a doutrina da justificação, nós temos que entender o que significa, que por causa da sua fé em Cristo, no sacrifício dele por você, no seu lugar, você é declarado justo diante de Deus. Isso significa declarado sem pecado. Você é declarado como se nunca tivesse pecado. Isso é uma loucura, mas é a doutrina da justificação, é o que Jesus está nos ensinando aqui. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, nós temos esse livre acesso ao trono da graça de Deus, não com base naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas com base naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele
a nossa expiação, a nossa propiciação. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele transferiu para nós a sua justiça. Nós somos aceitos e amados por Deus por causa do sacrifício de Jesus, que foi perfeito, porque Ele realmente tomou sobre si os nossos pecados e realmente nos transferiu a sua justiça. E quando Deus olha para nós, Ele vê o seu Filho amado em nós. Então, ser justificado é ser declarado justo diante de Deus, declarado sem pecado, como se você nunca tivesse pecado. Todas as acusações foram retiradas de você. Todas foram retiradas por causa de Jesus. Louvado seja o Senhor, amém? Diz aqui, pois quem se exalta, Jesus, ele termina, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, irmãos, quando nós cremos que Jesus, ele realmente tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados e pagou por elas naquela cruz, nós não nos achegamos com ele com o coração altivo, nós nos achegamos com ele como pecadores quebrantados, com espírito contrito, porque nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, nós reconhecemos quão longe da perfeição nós estamos, mas ao mesmo tempo nós somos ousados, nós confiamos que Ele transferiu para nós da justiça dEle, e nós temos acesso ao Pai, e nós não podemos ter vergonha de abrir o coração, de confessar os nossos pecados, de clamar por ajuda, por falar, Senhor, eu preciso de Ti com base no que o Teu Filho fez. Eu creio, eu recebo da Tua justiça, eu recebo da Tua misericórdia, eu recebo do Teu perdão, eu recebo do Teu amor, me ajuda, eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Então, irmão, aquele que se exalta diante de Deus vai ser humilhado porque não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas aquele que se humilha diante de Deus, esse vai ser exaltado porque esse recebe a declaração de Deus de justificado, é feito filho de Deus, herdeiro de Deus. Então é isso, irmãos, o orgulho do fariseu condenou, mas a humildade do publicano o salvou. Esse princípio de que Deus ele resiste ao soberbo, mas tem graça ao humilde, ele é repetido várias vezes na Bíblia. E se você estuda a Bíblia, anota Provérbios 3:34, Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5. Provérbios 3:34, Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5. Deus resiste ao soberbo, mas tem graça para o humilde. Então a maneira correta de nos achegarmos diante de Deus é com humildade e fé. Isaías 57:15 diz, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Louvado seja o Senhor. E agora Jesus ele vai trazer um exemplo, um contraste com esse coração altivo e orgulhoso do fariseu, trazendo como ilustração as crianças. Vamos ler versículo 15. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Então veja bem, Jesus estava com seus discípulos, as pessoas estavam, as mães, os pais, trazendo suas crianças para Jesus tocar, abençoar elas. Era um costume deles trazer para os rabinos abençoarem as crianças. Eles estão trazendo para Jesus abençoar, e seus discípulos intrometidos estão repreendendo as pessoas para que eles não incomodem Jesus, para que deixe as crianças para lá. Nessa sociedade, mulher e crianças não era contado, não tinha valor, não era considerado gente, vamos dizer assim. E mal eles sabiam o quanto Jesus, ele ama as crianças, o quanto Jesus, ele
tem espaço para as crianças. E eles estavam completamente enganados. É por isso que Jesus repreendeu esses discípulos intrometidos. E não era a primeira vez, né, que eles se intrometiam. Lembra da mulher da Sírio-Fenícia, que ela estava clamando pela filha dela? Os discípulos também não queriam. Até a multidão que estava faminta, despede a multidão. Eles não tinham a compaixão de Jesus ainda. Eles seriam cheios. Um dia eles seriam revestidos do poder do alto, mas ainda não eram, né? Ainda eles não tinham a graça, o poder para poder amar como Jesus. Mas depois, no Pentecoste, eles receberam essa graça, esse poder de amar as pessoas e se ter compaixão delas. E aí Jesus, então, ele fala no versículo seguinte, versículo 16, mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então Jesus repreende esses discípulos, essas pessoas que estavam tentando impedir as crianças de vir a Ele, falando que deixem vir a mim as crianças. Jesus ama as crianças e as crianças amam Jesus. O fato das crianças encontrarem lugar perto de Jesus nos fala muito sobre o nosso Salvador. Significa que Ele não assustava elas, significa que elas confiavam nele, que elas se sentiam à vontade perto dele. E presta muito atenção nisso, porque Jesus ele fecha esse ensino, essa lição espiritual sobre humildade com o exemplo das crianças. Irmãos, uma das coisas que as crianças são é crédula, elas acreditam facilmente. Nós temos o coração muito endurecido, nós duvidamos de Deus, nós duvidamos da palavra de Deus, e nós deixamos muitas vezes de ser abençoados, porque nós não temos essa simplicidade ou essa credulidade que uma criança tem. E a criança ela perdoa fácil, a criança ela ama muito fácil. Nós julgamos, nós desprezamos as pessoas, nós escolhemos as pessoas. Isso é muito, muito feio, isso é muito errado. Isso mostra a podridão e a corrupção do nosso coração e o desespero que nós temos de clamar misericórdia diante do trono da graça de Deus. E Jesus fala, deixa que as crianças venham a mim, não impeçam. E eu quero dizer para vocês que são pais, vocês são responsáveis pelos seus filhos, vocês conhecem Jesus melhor do que essas mulheres aqui da Judéia, do tempo de Jesus. Elas traziam os seus filhos a Jesus. Será que você não entende a necessidade que seus filhos têm de conhecer Jesus, de conhecer a palavra de Deus, de crescer na graça de Deus? Se você que é responsável por uma criança não está trazendo seus filhos a Jesus, você está impedindo seus filhos de vir a Jesus. Você está sendo uma pedra de tropeço na vida dessa criança. Você sabe que a palavra de Deus fala a respeito disso. Você deve temer a Deus. Você deve amar sua criança, ensinar o caminho de Deus, a palavra de Deus para elas. É uma responsabilidade sua, você sabe disso. Jesus está falando, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Ouça o ensino dos tios do Ministério Infantil, ensine seus filhos, ensine seus sobrinhos. Jesus diz que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Elas são modelos do reino de Deus para nós, irmãos. Quando a gente é capaz de amar uma criança, né, nosso coração é transformado por Deus. Quando nós somos capazes de nos importar com uma criança, como Deus importa, nosso coração é transformado por Deus. Clama a Deus por misericórdia se você não se importa pelas crianças. Muito bem, Jesus ele quer que sejamos como as crianças, não infantil e bobo, né? Já com anos no Evangelho querendo chupeta e mamadeira. Não é nesse sentido. É no coração, é no sentido de ser crédulo, no sentido de perdoar fácil, de amar fácil, de acreditar na palavra de Deus, de ser simples, de ser humilde, de não ser complicado, de não ter o coração duro.
Versículo 17, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então aqui Jesus fecha com essa, né, de forma, com chave de ouro, vamos dizer assim, falando a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Não adianta, irmãos, você querer ser tão erudito, ou tão intelectual, ou tão científico, ou tão na moda, ou tão, sei lá, o que você quiser colocar. Não adianta nada você ser qualquer coisa, se você não se tornar semelhante a uma criança. Você não herdará o reino de Deus. Isso significa que você precisa deixar a altivez de lado. Você precisa deixar o orgulho de lado. Você precisa deixar essa sensação de querer ser melhor do que os outros de lado. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa dobrar seu coração diante de Deus. Você precisa clamar por ajuda ao Deus da compaixão. E se você fizer isso, você se torna como uma criança. E a palavra de Deus fala que você se torna herdeiro do reino de Deus, porque você, da forma, é interessante que a gente canta, mas é verdade, Deus ele é tão grande que os céus dos céus não podem contê-lo, e ele é tão pequeno que cabe dentro de um coração, e a gente ensina isso para as crianças, né? E elas creem em Jesus, e elas amam Jesus, e elas falam de Jesus, não é? Irmãos, o Evangelho é tão simples que uma criança pode receber, pode crer e pode viver. Então não complique, né? Se humilhe em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que aquele que não nascer de novo, como uma criança, é impossível de entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Então eu quero fazer um apelo, né, nesse tempo final, nessa conclusão aqui da nossa meditação. Àqueles que estão entre nós, eu quero falar primeiro, como está o seu coração? Como que você tem orado? Você tem se vangloriado seus grandes feitos? Você tem orado contando a Deus quão grande, quão importante, quão bom você é, as boas obras que você tem feito? Você tem exigido bênçãos de Deus com base no que você é capaz de fazer? Espero que não. Ou você ora com o coração humilde, reconhecendo o quão grande Deus é, quão poderoso Deus é, o quão bom Deus é, quão compassivo Deus é, quão misericordioso e quão gracioso Deus é. Porque se você reconhece quem Ele é e deixa o seu eu de lado, você está orando corretamente. Você está sendo realmente abençoado por Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu quero fazer um apelo àqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor, como Salvador pessoal, e eu quero fazer esse apelo. Deus ama você de tal forma que Ele deu seu Filho unigênito para morrer por você numa cruz, e esse mundo vai passar com tudo que há nesse mundo, não adianta querer se agarrar a nada mais, porque tudo vai ficar para trás, e a única coisa que importa é onde nós vamos passar a eternidade, ou com Deus ou longe de Deus. E nós temos essa palavra de salvação, de que Jesus Cristo, Ele veio até nós, Ele não precisava vir, mas Ele se humilhou, deixando a glória celestial para tomar o nosso lugar numa cruz e morrer no nosso lugar. E tudo que nós temos que fazer é confiar, é acreditar. E se você é capaz hoje de crer que Ele te ama e que Ele verdadeiramente morreu no seu lugar para te dar vida eterna, a Bíblia é quem fala que você é salvo e feito filho de Deus, e você tem a promessa da eternidade com Deus. Não quando você morrer, agora. Você pode falar com Deus e Deus vai te ouvir. Você pode ler a Bíblia e entender a Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada no seu coração. Amém? Vamos todos ficar de pé, eu gostaria de orar.
Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confronta, nos ensina, nos corrige. A tua palavra, ela tem ação completa em nós. E eu oro, Pai, te agradecendo, Deus, por ver o rosto dos meus irmãos novamente, Senhor, te louvando, porque o Senhor é presente, né? A tua promessa de quando 2 ou mais se reunissem no teu nome, o Senhor ali estaria. Mas, Senhor, o Senhor está aqui para mexer conosco, Deus, para a tua palavra nos confrontar, para a gente ser transformado, para a gente sair daqui diferente do modo que entramos, Senhor. Eu oro, Deus, por corações humildes, corações quebrantados, corações, ó Deus, honestos, corações como de uma criança, diante do Senhor, diante do teu trono de graça, corações que confessam, Senhor, que não fingem, que não escondem, Senhor, porque o Senhor sabe, Deus, teus olhos penetram, Senhor, no mais profundo do nosso ser. A tua palavra, ela nos esquadrinha, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu oro por rendição essa noite, eu oro por transformação, eu oro por convicção de pecados, eu oro, Senhor, por renovo, Senhor, eu oro por uma avalanche de graça, de amor da parte de Deus, Senhor. Corações, ó Deus, quebrantados, sendo restaurados, Senhor. Nós queremos viver contigo e andar contigo, Senhor, porque nós temos provado dessa graça transformadora, Senhor, desse poder da tua redenção, Senhor, que o Senhor venceu a morte e que o Senhor é vivo e que o Senhor nos guia, nos direciona, nos capacita, Senhor. Então é dessa forma que olhamos para Ti essa noite, Deus, e Te rendemos glória e honra e louvor, Senhor, porque só Tu és digno, Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor. Somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo.
que a voz da criação se erga para andar. Louvor somente a Deus. Mas a Ti, Senhor, seja louvado. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus. Seja a visão
seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus. Louvado, Senhor. Deus, sente em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Ótima semana em nome de Jesus.